Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite para você. Em Minas Gerais, Polícia Civil encerra a investigação sobre tragédia em Capitólio. O delegado do caso vai pedir ao Ministério Público o arquivamento do inquérito. Vamos falar ainda do crescimento do PIB. A reabertura de vários setores da economia impulsionou o consumo das famílias. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu 4,6% no ano passado, superando as perdas com a pandemia. O setor de serviços foi o que mais impulsionou esse desempenho positivo. Duramente atingidos pela pandemia, os restaurantes comemoram a volta dos clientes. Este, na zona sul do Rio, teve até que fechar uma outra unidade. Mas com a reabertura, o faturamento voltou a crescer. O estabelecimento foi reformado, o cardápio renovado e um novo público apareceu. Voltou aos poucos, agora está melhorando. O pessoal que só pedia por telefone já está com a segurança de vir na loja, pega no takeaway ou senta e almoça. Então, para a gente, assim, a gente está percebendo que está voltando aos pouquinhos, mas está voltando. Restaurantes e hotéis fazem parte do setor de serviços, o que mais cresceu em Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o PIB. Também tem um comentário da nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Agora nós vamos aos números atualizados da Covid-19 no Brasil, de acordo com informações liberadas pelo Ministério da Saúde. São mais de 26 milhões de pessoas que já se recuperaram da doença, mais de 1.400.000 que ainda estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 650.000 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. Os autotestes para a detecção da Covid-19 já estão disponíveis nas farmácias. Atualmente existem 6 com registro aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesta farmácia, na zona oeste de São Paulo, o produto sai por R$ 69,00. Para não perder tempo em filas, hospitais, muitos clientes já compraram. Ontem mesmo, no primeiro momento que o teste chegou, já teve bastante saída. Para testar, pedi uma caixinha e, com a ajuda da farmacêutica responsável, fiz o procedimento. O nariz deve estar bem limpo e seco. Aí é só pegar a haste e fazer a coleta do material. Depois, o cotonete é colocado em um frasco com o produto reagente. Por último, o líquido vai para o cartão de teste. 1, 2, 3, 4. Prontinho? Prontinho. Prontinho. Agora é só aguardar o resultado. A dúvida sobre estar ou não com Covid sai em, no máximo, 15 minutos. O teste que você fez deu negativo. E essa parte aqui que está a letrinha C significa controle. Ele vai aparecer independente do teste estar positivo ou negativo, tá? Esse Tzinho é o de antígeno. Se esse Tzinho aparecer aqui e tiver um risquinho, significa que o teste deu positivo. Aí, no caso, tem que aparecer o T e o C, tá bom? Se aparecer somente o T e não aparecer o C, o teste deu inválido, tem que refazer um novo teste. Mas atenção para essa dica. Quem tem sintomas deve fazer autoteste entre o 1º e o 7º dia. Já quem esteve com pessoas infectadas, mas está assintomático, deve realizar o exame a partir do 5º dia. Os resultados desses testes são considerados confiáveis, mas não fecha o diagnóstico. Você precisaria repetir com um teste confirmatório, que se a pessoa fizer o teste em casa e dê positivo, ela procure um serviço médico para obter as orientações, mas ajuda bastante no fato de você já prever o isolamento desse paciente. Ainda falando sobre a pandemia, a partir de hoje, moradores de Belo Horizonte não são mais obrigados a usar máscaras em locais abertos. Essa medida deve ser adotada por todo o estado, inclusive, já na próxima semana. Um alívio para quem pratica exercícios nas praças e academias em locais públicos da cidade. Eu acho que passou da hora. Por exemplo, malhar. Vou malhar agora de máscara. Ninguém está suportando mais. É cruel com a gente. O decreto que permite ficar em espaços abertos sem a máscara só foi publicado de madrugada. Na dúvida, muita gente preferiu seguir usando. É essencial,
porque se continuar a aglomeração vai voltar tudo de novo. A medida foi recomendada pelos médicos do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na capital mineira. Para o infectologista Estevão Urbano, o atual momento da doença permitiu a flexibilização. Deveu-se especialmente pela queda nos números da pandemia, incluindo aí os novos casos de internações, associada a uma grande imunização das pessoas, seja pelo próprio adoecimento, mas especialmente pela vacina, o que cria uma barreira contra novos casos e novas explosões dessa doença. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga planos de saúde a cobrir medicamentos de uso oral no tratamento contra o câncer. Para que o plano pague pelo remédio, é preciso apresentar prescrição médica e o medicamento precisa estar registrado na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e fazer parte do rol de remédios da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os medicamentos devem ser entregues ao paciente ou seu representante legal em até 10 dias. Os tratamentos já aprovados pela Anvisa e ainda não incluídos nesse rol deverão ser avaliados pela ANS em até 9 meses. Caso contrário, serão incluídos automaticamente na lista de pagamento obrigatório dos planos. Hoje, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de concessão da Via Dutra e da rodovia Rio-Santos. Bolsonaro foi recebido por autoridades e apoiadores em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na sede da concessionária. O vencedor do leilão foi o atual operador, o grupo CCR, que agora passa a se chamar CCR Rio-São Paulo e não mais CCR Nova Dutra. O novo período de concessão é válido pelos próximos 30 anos e garante uma queda de 35% na tarifa do pedágio para os motoristas. Se nós tivéssemos prorrogado o contrato e simplesmente atualizado a tarifa pelo IPCA, esse deslocamento Rio de Janeiro-São Paulo ia sair R$ 70. Ele vai ser feito por R$ 50 e quem tiver o TAG, tiver o desconto lá do TAG, vai pagar 5% menos, vai fazer esse deslocamento por 47. A gente está trazendo 15 bilhões de reais de investimento e a tarifa está baixando, a tarifa está ficando mais barata. Como não lembrar dos nossos motociclistas? Motociclista não paga mais tarifa de pedágio de graça. Estão previstos investimentos de 15 bilhões de reais em melhorias e 8 bilhões em gastos operacionais. A expectativa do governo federal é que a nova operação gere cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos. A redução do pedágio na Dutra, a isenção de pedágio para motociclistas, bem como novas obras nessa nova concessão, é muito benéfico, não apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, mas para todo o nosso Brasil. Agora sim, a gente confere a reportagem que chamamos na abertura da edição do Telejornal de hoje, que teve a transmissão interrompida. A gente vai falar sobre economia. Na verdade, sobre o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E ele cresceu 4,6% no ano passado, superando as perdas ocorridas com a pandemia. O setor de serviços foi o que mais impulsionou esse desempenho positivo. Duramente atingidos pela pandemia, os restaurantes comemoram a volta dos clientes. Este, na zona sul do Rio, teve até que fechar uma outra unidade. Mas com a reabertura, o faturamento voltou a crescer. O estabelecimento foi reformado, o cardápio renovado e um novo público apareceu. Voltou aos poucos, agora está melhorando. O pessoal que só pedia por telefone já está com a segurança de vir na loja, pega no take-away ou senta e almoça. Então, para a gente, assim, a gente está percebendo que está voltando aos pouquinhos, mas está voltando. Restaurantes e hotéis fazem parte do setor de serviços, o que mais cresceu em 2021, segundo o IBGE. A alta foi de 4,7% e ajudou ao lado da indústria, que teve aumento de 4,5%, a puxar o PIB. O crescimento foi de 4,6% no ano passado. Os dois setores representam 90% de todos os bens e serviços produzidos no país. Com este avanço, o Brasil saiu da recessão técnica no quarto trimestre e apresentou um resultado de 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Um crescimento que aponta a recuperação do tombo histórico de 2020, quando o PIB caiu quase 4% por causa da pandemia.
A única atividade que apresentou queda no ano passado foi a agropecuária. O setor, que parecia não sentir o efeito da pandemia, recuou 0,2%, depois de crescer quase 4% em 2020. Como no ano de 2021 a gente teve problemas climáticos e até no final do ano teve o embargo da China, que prejudicou muito a pecuária, então, fazendo uma conjuntura de todos os efeitos, a gente ficou com uma variação negativa de 0,2%, né? E as culturas que mais contribuíram para essa queda foram o café, que caiu quase em torno de 21% no ano, né? A cana-de-açúcar, com uma queda de 10%, e o milho, que também caiu no ano de 2021. A reabertura também impulsionou o consumo das famílias. Esse componente, que é um dos mais importantes do PIB, apresentou alta de 3,6% no ano passado, mas ainda não recuperou o patamar de antes da pandemia. Um dos motivos é que parte do consumo ainda está represada. Muitos serviços, como cinema, teatro e viagens, ainda não voltaram totalmente. A gente também continua com o mercado de trabalho ainda recuperando de uma forma lenta. A gente tem a inflação mais acelerada no ano de 2021, taxas de juros mais altas. Então, todos esses fatores corroboram, né, de uma forma negativa para o consumo. A tempestade que atingiu São Paulo na tarde de hoje provocou alagamentos, queda de árvores e também chuva de granizo. Parte do teto do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, desabou. Viajantes e funcionários registraram quando o teto do terminal de passageiros começou a ceder, até que veio abaixo. A água se espalhou pelo salão. No entorno do aeroporto, avenidas ficaram alagadas e intransitáveis, o que gerou um grande congestionamento. A região foi a mais afetada pela chuva. Quem passou por lá teve que enfrentar enxurradas. Alguns carros ficaram parcialmente encobertos. A cidade foi colocada em estado de atenção pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. A gente sobrevoa a capital paulista. Nesse momento a chuva é leve, mas daqui de cima dá para a gente ver o saldo da tempestade do começo da tarde dessa sexta-feira, ainda com regiões alagadas e pistas prejudicadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 25 ocorrências para enchentes e 73 quedas de árvores. Moradores também registraram chuva de granizo. Nessa imagem dá para ver bem o tamanho das pedras de gelo. Nessa outra, a quantidade de granizo. Só nessa rua, 3 árvores caíram e atingiram um imóvel e 2 veículos que estavam na garagem. Nessa outra, um tronco atingiu um carro estacionado. Também foram registrados 3 desabamentos. Não há informações sobre feridos. Nossa, e como é que fica o tempo para todo o Brasil nesse fim de semana, né? Quem tem a previsão é o Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, o final de semana ainda vai ser quente em todo o Brasil e por causa desse calorão as nuvens ficam carregadas e à tarde chove, como a gente vê aqui no mapa. No sul, o sol aparece nos 3 estados e a chuva ainda se concentra no leste do Paraná e de Santa Catarina. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, o sol aparece pela manhã e à tarde deve chover. Em São Paulo, clima quente, abafado e com possibilidade de chuva isolada. A máxima pode chegar aos 33 graus tanto no sábado quanto no domingo. No Rio, o calorão também continua e os termômetros podem chegar aos 35 graus durante todo o final de semana. Então, também tem previsão de chuva isolada. E a chuva forte tem assustado os moradores de Lauro Freitas, na região metropolitana de Salvador. Ruas ficaram alagadas e o trânsito também foi prejudicado. A prefeitura emitiu um alerta de desastre com risco alto no município. Amanhã, esta instabilidade continua em boa parte da Bahia, mas também em todo o litoral nordestino. No centro-oeste, o dia vai ser abafado, mas ainda tem previsão de chuva. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Um homem teve a moto roubada em frente a um condomínio de luxo na zona sul de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. O motociclista para em frente ao condomínio onde mora e procura o controle para abrir a cancela. 2 homens em uma moto se aproximam e anunciam o assalto. Um dos criminosos desce, pega os pertences e a moto da vítima, avaliada em mais de R$80 mil, e foge. O homem fica no meio da rua desolado. Até agora, ninguém foi preso.
Em Jataí, no sudoeste de Goiás, um ladrão quebrou a porta de vidro de uma casa e roubou uma moto. As imagens mostram quando ele joga um objeto, entra no local e depois foge. De acordo com a polícia, a moto é antiga e pertence a um colecionador. Ela foi encontrada 2 dias depois em um terreno baldio. O ladrão ainda não foi identificado. Se esses flagrantes já impressionam, agora você vai ver imagens que geram indignação a respeito do trabalho da imprensa. Uma equipe da Rede TV de Guanaré, no interior do Maranhão, foi agredida pelo ex-deputado federal Paulo Marinho. Esse caso aconteceu dentro da Prefeitura de Caxias. As agressões ocorreram após a reportagem ter recebido uma denúncia de que o deputado teria tentado induzir os servidores do setor de tributação ao erro para ele pagar menos impostos. As imagens mostram o momento em que o ex-parlamentar pega a filmadora que estava sobre um tripé e quebra o equipamento. A equipe da Rede TV registrou um boletim de ocorrência. O sistema Guanaré de Comunicação e outros veículos de imprensa condenaram essas agressões. Paulo Marinho já teve o mandato cassado. Ele foi acusado de vender ilegalmente ações da Companhia Energética do Maranhão quando era prefeito de Caxias. A Polícia Civil de Minas Gerais encerrou as investigações sobre a queda da rocha que matou 10 pessoas no Lago de Furnas, em Capitólio. O delegado não identificou responsáveis ou culpados pela tragédia e pediu o arquivamento do inquérito. Os investigadores ouviram 51 testemunhas e analisaram diversos laudos periciais. Uma equipe de geólogos apresentou um estudo sobre a situação dos cânions. A Marinha e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas também forneceram informações importantes. Aí a gente viu que as pedras caem, a gente não tem a hora, o horário, o bilhete de quando elas vão cair. E nós verificamos que não houve uma causa conexa praticada por homem. Nem mesmo a construção de um pier e as perfurações de um empreendimento a 150 metros do local da tragédia tiveram interferência. Se nós tivéssemos apontado para qualquer pessoa, quem quer que seja, nós indiciaríamos. Mas a gente tem que ser justo, tem que ser justo. O perito expert disse, não houve nexo pelo equipamento utilizado, pelas técnicas utilizadas em ação humana. O acidente aconteceu no dia 8 de janeiro. Uma rocha gigantesca se soltou do cânion no Lago de Furnas e caiu em uma embarcação onde estavam 10 pessoas, a maioria da mesma família. Todos morreram na hora. A polícia não indiciou ninguém, mas elaborou 10 sugestões que serão encaminhadas aos responsáveis pelo licenciamento e pela fiscalização da região. O objetivo é melhorar a segurança e evitar novas tragédias. Entre as orientações estão o mapeamento das zonas de risco, a redução do número de embarcações permitidas na área dos cânions, o uso obrigatório de coletes salva-vidas em toda a represa e a proibição de passeios turísticos após advertências da Defesa Civil. A Polícia Civil ela espera contribuir com a segurança no local, porque o turismo é importante, a gente sabe, movimenta a economia, mas a segurança também. Eu penso nas 10 famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos. O pedido de arquivamento do inquérito será analisado agora pelo Ministério Público, que pode aceitar ou optar por denunciar alguém. Ana é uma das sobreviventes e concorda que a tragédia não teve um culpado. Sim, eu acho que o que puder ser feito para a proteção dos turistas, eu acho que tem que ser feito sim, porque a cidade é maravilhosa, as atrações turísticas são fantásticas, a cidade depende disso para viver. Se Deus quiser que tudo volte à normalidade. Olha, o Rede TV News fica por aqui, mas o jornalismo da Rede TV não para e você tem mais notícias logo mais no Leitura Dinâmica. Boa noite para você, bom fim de semana. E a gente termina a edição de hoje com imagens da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que está iluminada com as cores em homenagem à Ucrânia. Uma boa noite para você.